A vida no condomínio Jambaleia nunca foi exatamente o que se poderia chamar de pacata, mas naquela tarde de março, o ar parecia carregar um peso diferente, uma mistura de luto e uma curiosidade quase infantil. O grupo de amigos e vizinhos acabara de cumprir a última obrigação terrena com o velho companheiro Aquiles. Entre os passos lentos de volta para casa, a voz de um deles rompeu o silêncio, declarando com um suspiro que ninguém deveria inventar de morrer tão cedo, pois o ódio por cemitérios era algo visceral. Haviam dado adeus final ao amigo e, embora o dever estivesse cumprido, o coração permanecia apertado, especialmente pela Dona Maura, a viúva que agora enfrentava o vazio daquela ausência. Dona Maura, no entanto, era descrita como uma criatura de profunda espiritualidade, alguém que já vinha se preparando internamente para o momento em que seu Aquiles acertaria passagem para outro plano. Ainda assim, a falta dele era sentida por todos. Ele costumava ocupar uma cadeira específica, onde passava horas desfiando memórias de seus tempos de glória no circo. Justo agora, quando a intimidade entre o grupo e o velho artista crescia, o destino decidira levar as histórias junto com o narrador. Aquiles vivia de recordações do grande circo Aquiles e, para surpresa de muitos, ele havia guardado a estrutura inteira do espetáculo em um sítio localizado em Lumiar. Isadora, sempre com sua perspicácia juvenil, questionou como um circo inteiro caberia em um sítio, imaginando uma fazenda colossal, mas a explicação era mais simples e poética, tratava-se da lona. Aquiles jamais tivera coragem de se desfazer daquele tecido que um dia abrigou sonhos e aplausos. Houve até menção a um camelo, o fiel companheiro de picadeiro que precisou ser doado ao zoológico. Diziam que no dia da partida, o velho Aquiles se agarrou à corcova do animal com lágrimas nos olhos, um gesto de carinho que gerou uma pequena confusão semântica entre os presentes, com alguns confundindo a anatomia do bicho com algum tipo de bolsa ou mochila. Enquanto o luto se misturava com pequenas discussões cotidianas sobre a ignorância alheia, uma proposta surgiu no horizonte, uma festinha em homenagem ao falecido. Rita, sempre atenta, questionou a natureza daquela amizade, sendo respondida com uma máxima sobre generosidade. Quando o pedido era feito, a doação acontecia. A história de Aquiles entrelaçava-se com a de Copélia, cuja trajetória de vida parecia um catálogo de todas as profissões existentes, de administradores a pedreiros, passando por arquitetos e bombeiros. Copélia conhecera o dono do circo por intermédio de um antigo namorado, o palhaço Pingolim, cujo nome, segundo ela, não fazia justiça à pessoa. Após o palhaço fugir para outra companhia, Copélia acabou encontrando abrigo no trailer de Aquiles. Houve uma época em que ela até participou do número de trapézio. Na juventude, Aquiles se apresentava como Tarzan, vestindo apenas uma tanguinha, enquanto Copélia assumia o papel de Jane. Entre risos e lembranças de balanços perigosos em cipós e quedas amortecidas por redes de proteção, o grupo temia que a viúva pudesse se ofender com tais histórias de bastidores. A conversa então desviou para os novos rumos de Arnaldo, que agora seguia uma dieta rigorosíssima pregada por Dona Maura, o suco de luz. O ceticismo pairava no ar, com conselhos sobre ter discernimento e não se abraçar a cada nova onda de autoajuda como se fosse uma tábua de salvação. Mesmo assim, a curiosidade sobre a palestra de Dona Maura era grande. Celinha sugeriu que Buzena, a fiel ajudante, participasse para aprender as receitas, embora houvesse insistência de que ela estaria lá como empregada para anotar os detalhes e não como convidada, o que gerou uma discussão sobre o uso de uma pequena bolsa, algo que em Pato Branco carregava significados sociais profundos sobre a honra de uma mulher e o sustento de vagabundos. A narrativa de Buzena sobre a cidade de Pato Branco e a lenda de quem tem bolsa vai a Roma e vê o Papa serviu de pano de fundo para as excentricidades de Copélia, que admitia sair de casa sem bolsa e, por vezes, sem roupas íntimas, alegando uma praticidade masculina e uma objetividade que já havia levado sua dignidade para o brecho há muito tempo. No meio desse turbilhão de personalidades, Isadora tentava resolver um problema de vaga de estacionamento no condomínio, usando um dialeto próprio que irritava os mais velhos, mas que escondia uma determinação em aligizar as pendências do pai. A questão da vaga envolvia o morador do apartamento número 504, que não possuía carro, mas cujas posses de Mário Jorge, guardadas em um armário de tralhas na referida vaga, geravam conflitos éticos e espaciais. Enquanto isso, Arnaldo promovia o suco de luz, uma poção descoberta em uma tumba inca contendo quinoa, amaranto, hortelã e raiz de lótus, prometendo uma transformação pessoal completa a quem bebesse. Ele mesmo afirmava que, após 3 dias consumindo preparado, sentia-se capaz de acender uma lâmpada apenas com o toque.
O dinheiro para a palestra de Dona Maura precisava ser coletado, R$ 50 por cabeça, um valor que gerava resistência e comentários ácidos sobre a inteligência do grupo e a criação dos filhos. A menção a uma macaca desdentada da vizinha Gilda, que agia de forma violenta quando não recebia seus torrões de açúcar, serviu de metáfora para o caos que se instalava. Dona Álvara, a síndica, também entrou na dança das cobranças, trazendo consigo traumas de infância relacionados a uma madre superiora de um colégio antigo, o que apenas aumentava o surrealismo da situação. Quando Dona Maura finalmente chegou para a palestra, o clima era de conformismo e espiritualidade calórica. Ela iniciou uma explicação sobre a germinação básica e a energia dos átomos nas plantas, mas a paciência dos ouvintes era curta. O que realmente importava veio ao final, o testamento emocional de Aquiles. O falecido nutria uma grande simpatia por Arnaldo e desejava que ele ficasse com a Fufa. A princípio, pensou-se em uma cadelinha, talvez uma companhia para Xena, a cadela de Dona Daisy, mas a revelação foi surpreendente. A Fufa era uma foca. Uma estrela de circo, um animal que dançava e falava entre si através de gestos, agora destinada a viver em um apartamento. A partir desse momento, o Jambaleia transformou-se no Jambaleia SeaWorld. O projeto de transformar a presença da foca em um evento lucrativo começou a ganhar forma, apesar dos riscos legais e biológicos. Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis começaram a rondar o prédio, enquanto a foca, agora instalada na piscina, causava pânico entre os banhistas com comportamentos inesperados e um apetite voraz por 3 quilos de sardinha ao dia. Dona Daisy, sob ameaças e um senso de dever distorcido, tentava cuidar do animal, enquanto Rita entrava em colapso nervoso diante da obsessão de Arnaldo e da presença constante de fiscais. O caos atingiu o ápice quando a foca precisou ser escondida no armário de tralhas da vaga do morador do 504. Copélia, com suas histórias de esquimós e iglus de luxo na Groenlândia, tentava oferecer uma perspectiva de sobrevivência em condições extremas, lembrando-se de como sobreviveu a noites geladas dentro de carcaças de ursos polares que morreram de gripe suína. O agente Mota, representando a autoridade, tentava desvendar o mistério da posse do animal selvagem, enquanto os moradores trocavam acusações e inventavam teorias sobre correntes marítimas que teriam trazido a foca do mar diretamente para o condomínio. No final, entre sucos de luz que prometiam iluminação e realidades que entregavam apenas confusão, o destino da Fufa foi selado pelo resgate das autoridades. O grupo, agora exausto, refletia sobre a necessidade daqueles momentos de loucura. Mário, Jorge e Celinha, em um momento de ternura melancólica, concluíam que, sem a foca, a vida seria muito pior. O prédio voltava ao seu ritmo habitual, pontuado pelos uivos de Xena que, sentindo falta da nova amiga, imitava o chamado da foca nas sombras do elevador. Era o fim de um capítulo, mas no Jambaleia todos sabiam que a próxima excentricidade estava apenas a um lance de escadas de distância.